O Acelere Imob é para você do mercado imobiliário que busca conhecimento e novas conexões, construído por pessoas que vivem o mercado diariamente e junto com você. Vamos acelerar o mercado imobiliário? Bem-vindo à nossa 4ª temporada do podcast do Acelere Imob, especial loteamento. Estamos aqui hoje com o nosso convidado especial dessa temporada, nosso amigo Fabrício Gurgel. Estamos também com o nosso convidado aqui da Alphaplan, com o Marcelo Betil e com o Thiago Jung. Fala pra gente um pouquinho da Alphaplan, pra gente, para os nossos ouvintes, conhecer um pouquinho da empresa de vocês, o que vocês fazem. Muito obrigado pelo espaço aqui, a gente agradece demais aí, né? A gente está num evento muito importante aí pra gente, né? Ou seja, poder ter um espaço que a gente possa conversar um pouco, né? Trazer um pouquinho do que a gente tem de conhecimento, sempre essa troca de experiências é muito legal, né? Então, a Alphaplan aí está no mercado há mais de 16 anos, tá? Então, nós, enquanto economistas há 20 anos aí já de formados, né, já mais de formatura, até é melhor nem lembrar o tempo de formatura, entrega muita idade, mas pelo menos aí 20 anos de inteligência de mercado, né, no mercado imobiliário, sempre muito específico, né. A gente começou atuando no Sul, né, uma empresa que foi fundada lá no Sul, em Porto Alegre, foi desenvolvendo estudos de mercado para grandes empresas, né, para médias empresas, e foi se desenvolvendo durante esse tempo para todo o país. Então hoje a gente atende todo o território nacional. Temos 2 bases principais de inteligência, que a gente chama, que é em Porto Alegre e em João Pessoa, na Paraíba, então tem uma relação com o Nordeste muito forte. Legal. E a gente acaba atendendo o país inteiro através da inteligência, principalmente de Porto Alegre, com estudos quantitativos, né, principalmente com estudos que orientem os incorporadores e construtores a lançarem bem, a performarem de uma forma melhor, ou minimamente ter uma viabilidade melhor, né? Às vezes o foco é esse, né? Eu quero ter mais retorno, ou eu quero vender mais rápido, depende do tipo de incorporador. Então a gente orienta esses incorporadores desde a concepção, passando pelo estudo de mercado, né? E a gente tendo aí esse pacote completo para que se possa ter um resultado melhor de mercado, né? A gente vê que nesses anos todos que a gente foi desenvolvendo lá no início, era muito difícil falar, por exemplo, inteligência de mercado. Isso estava lá nos bancos, no setor financeiro, em exportação, empresa de exportação, era muito específico. Era algo que parecia muito distante, assim, né? Algo meio que, né? Né? Vinha dos Estados Unidos, muita matéria, vinha coisas assim, mas para o mercado imobiliário a gente não tinha. Então a gente foi desenvolvendo essas áreas, né? Uma das primeiras áreas no Sul, a gente acabou desenvolvendo dentro de uma empresa que também era relacionada com o mercado imobiliário, a gente desenvolveu uma área de inteligência de mercado, e isso foi se desenvolvendo durante o tempo, né? A empresa aí surgiu através do Marcelo, a gente se reencontrou, vamos dizer assim, no mercado depois de um tempo. O Marcelo foi o fundador da empresa, eu acabei entrando ali meio de sócio, e depois a gente se aprofundou nessa sociedade de fato e foi desenvolvendo a empresa, e a gente vê que hoje a maioria das empresas, principalmente as grandes, as médias, já tem suas áreas desenvolvidas de inteligência, utilizam o estudo de mercado com profusão, né? Ou seja, eles utilizam dentro dos seus processos de incorporação e de decisão. Então, da mesma forma que a gente via a engenharia, né? Pô, chama um calculista lá para fazer, e hoje não vê fazer, imagina fazer uma fundação, né? Fazer estruturação sem chamar um calculista. Era mais ou menos lançar um empreendimento sem chamar uma pesquisa de mercado. Então, em breves palavras, assim, um pouquinho do que a gente tem feito, né? E, de novo, agradecer aí o espaço para a gente poder bater um papo legal. Legal. Nós agradecemos, com certeza será um bate-papo bastante interessante, né, Fabrício? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acredito, assim, o que eu sempre defendo no mercado, né, eu também, nós temos uma sinergia muito boa, porque eu, enquanto empresa de lançamentos imobiliários, né, sempre defendo isso, sempre defendo que a pesquisa de mercado, como você falou muito bem, né, Thiago, assim, a pesquisa, para mim, ela precede qualquer passo, né, e hoje eu vejo, pelo menos, assim, que praticamente todos os meus clientes, né, loteadores, construtores, incorporadores, já enxergam essa importância, né? Assim, se não contratam uma empresa tão expert assim, em pesquisa, querem fazer o mínimo assim, de um levantamento, alguma coisa, né? E uma coisa que o brasileiro não tem muito cultura, né? O brasileiro geralmente não valoriza muito trabalhos assim, né? O preventivo, né? Eu, por exemplo, sou advogado também de formação, a gente nunca paga advogado de forma consultiva, geralmente é só pro contencioso, né? Sim. Então, acho que a pesquisa vem muito assim, né, de fazer essa prévia para errar menos, né, Mário? Acho que é aí que está o grande segredo, né, assim, para você
acertar ao máximo, né? E que vem a pergunta, né? Qual o momento ideal para contratar um trabalho de pesquisa, né? Então, em qual momento você acha que é o momento mais correto, né, do incorporador, do loteador, procurar vocês para poder fazer uma pesquisa, para poder entender a vocação do terreno ali? Principalmente a primeira coisa é antes do lançamento, né? Então parece brincadeira, sim, se espera que seja antes do lançamento, mas a gente é muito demandado também, né, Marcelo? Depois o Marcelo complementa, principalmente nessa parte aí, que é o seguinte: a gente é demandado por empresas que não deram certo no mercado. Pô, lancei e não performei. O que eu faço agora? E aí, vamos fazer um estudo de mercado. A gente não faz. A gente já, há tempos atrás, a gente estudava isso, reposicionava, tentava reposicionar. Muitas vezes não existe esse remédio no mercado, a não ser baixar preço, ou de fato, não tem correção muitas vezes para um mercado desse sentido. Não é através da pesquisa. A pesquisa vai ajudar muito pouco depois de ter ido uma marca, por exemplo, de preço ou de conceito errado para o mercado. A pesquisa já não vai achar tantos caminhos, ela é muito mais ineficiente, vamos dizer assim. Ela pode achar um caminho, até pode, mas é muito na sorte, daí a gente já está com muito menos chance, né? Eu já estou com um produto performado, estruturado, já tenho um início de venda ali que foi ruim, por exemplo, as imobiliárias já entendem que aquele produto não tem o punch que deveria ter e daqui a pouco o preço está alto. Não tem muito caminho. As verbas de marketing já foram, né? Então tem esse problema, né? Inclusive a gente, quando decidiu não ir para esse caminho, né, de orientar estudos, projetos que já haviam sido lançados e não tiveram o êxito e a velocidade esperada, a gente até coloca, não adianta, né, fazer fisioterapia com esse tipo de empreendimento, porque a gente vai dar uma resposta que é a questão de corte de preço para o empreendedor acabar saindo logo e indo para outro projeto. Quando tu colocas, Myron, a questão do tempo, né, qual o tempo ideal para a gente pegar e estruturar um estudo ou uma pesquisa? O importante é dizer que o estudo de mercado, ele serve não só para as grandes incorporações, para os grandes projetos, para o desenvolvimento de grandes master plans, mas até mesmo para pequenos projetos. Então, a Alphaplan, ao longo desses anos, ela já desenvolveu projetos que eram para 2 sobrados, geminados. Né? O empreendedor não podia errar dentro daquela pequena incorporação para ele e nos chamou para ter um panorama de concorrência, para ter um entendimento daquilo que ia ser a primeira incorporação dele. Né? E, graças a Deus, a gente tem meios e ferramentas para diagnosticar desde o pequeno projeto, um pequeno projeto de 1 milhão, 2, 3 milhões de VGV, até grandes master plans aí com 700, 800 milhões de VGV. Então, serve para todo tipo de desenvolvimento imobiliário. Muitas vezes, antes até mesmo da aquisição do terreno. Então, quando a gente é chamado, muitas vezes, o loteador, o urbanista, ele está com uma opção de compra de um terreno, de uma área na cidade, muitas vezes é a cidade dele, outras vezes não, ele está expandindo as operações para além fronteiras, né, e acaba nos chamando para que a gente, né, faça a medição de demandas, faça o entendimento daquele mercado. Muitas vezes estruturamos estudos vocacionais, e aí sim a gente orienta qual produto certo desenvolver, incorporar naquele terreno. Então, os times do estudo de mercado, ele começa lá na origem, na aquisição do terreno, e vai até o lançamento, como o Thiago havia colocado. E tira uma curiosidade minha aqui, nesse caso de fazer uma pesquisa antes da compra, aí na compra você está ali ansioso, querendo, né, oportunidade de negócio, tem que fechar rápido, tem concorrência ali querendo comprar, né? Quanto tempo você precisa para poder passar para o seu cliente que aquele terreno ali tem viabilidade ou não tem viabilidade? Já ciente dessa rapidez que a gente precisa dar a resposta para o nosso cliente, né, nós temos estudos que eles levam 7 dias para entrega. Então, normalmente, nós temos uma opção de compra diária de 60, 45 dias. Normalmente é isso que é o termo de opção de compra que as empresas utilizam, muitas vezes 90. Então, pensando num estudo mínimo que já dá o diagnóstico, um exame completo daquela área, em 7 dias a gente consegue dar essa resposta. Estudos mais aprofundados demandam mais tempo, então 30 dias, 40 dias. Mas nesse momento da compra, muitas vezes a empresa não quer investir muito, né? Porque ela está numa concorrência de preços para aquisição da área. Então ela precisa de um estudo rápido,
que dê a resposta para ele e que seja econômico, né? Então, Sim. nós temos essa condição aí, através do Flash Report, de dar uma resposta rápida para o nosso cliente. Legal. Marcelo, eu queria aproveitar, pegar um gancho na sua fala, trouxe para mim 2 pontos interessantes que eu vou linkar na minha próxima pergunta. Primeiro, eu sou entusiasta de pesquisa, cara. Assim, já falei isso para vocês aqui nos bastidores, né? Eu defendo muito assim, que se faça e se faça antes de qualquer coisa, né? Porque eu faço a analogia que é o seguinte, lançamento para mim, imobiliário, qualquer decisão do mercado imobiliário, para mim é igual uma locomotiva. Saiu da estação, ela não dá ré, né? Ela não volta. Então, se você saiu errado, você falou muito bem disso, né, cara, já era. E eu brinco o seguinte, você lançou errado, vamos supor, preço, né? Vamos pegar um ponto, preço. Às vezes é produto, às vezes se tem demanda, enfim, mas vamos falar de preço. Preço errado para baixo, você fica um dia sem dormir e corrige no dia seguinte, né? Mas preço errado para cima, por exemplo, às vezes você demora meses, anos para corrigir, né? E o lançamento é isso, né? Assim, são vários vieses, né, que a pesquisa tem que vir e te dar os nortes ali, né? E a minha pergunta vem nisso, assim, eu quero linkar 2 coisas. Primeiro, aí fiquem à vontade, Marcelo, Thiago, para explicar melhor, assim, um pouco mais a fundo das metodologias, né? Qual metodologia vocês têm na prática, né? Para o nosso telespectador aí, né, saber mais detalhes, porque a gente está falando aqui para loteadores, às vezes, pequenos, médios, grandes, né? Então, acho legal a gente deixar bem claro. E o segundo ponto, além das metodologias, é o seguinte, quando vocês aplicam uma pesquisa, geralmente, assim, em linhas gerais, quais são os insights, assim, quais são as ideias, os pontos principais que vocês trazem, assim, que vocês apontam para o seu cliente, né? Em linhas gerais, assim. Fique à vontade. Principalmente, eu vou começar pela segunda para poder Tá. responder. Porque é o seguinte, a gente, vou falar do estudo quantitativo de demanda, que é o estudo, vamos dizer, mais completo, né, Marcelo, que é o estudo onde a gente vai definir um produto, né, vai entender um público, vai poder entender o preço, né, então, o estudo de mercado quantitativo, primeira coisa, né, e misturando com a resposta de metodologia, né, o passo é escolher muito bem quem vai ser entrevistado. Parece tão básico de falar isso, mas é muito importante e é o mais difícil. É o mais difícil. Como é que eu chego numa pessoa, por exemplo, que tem a renda que eu preciso para comprar a persona certa, né? A pessoa que está interessada em comprar imóvel, porque eu não quero uma pessoa só dando opinião. Ele tem a renda, mas está dando opinião. Não, você está buscando imóvel. Legal. E a gente tem um corte muito importante na empresa, que é até 12 meses. Ou seja, o sujeito ele tem que estar interessado em comprar imóvel até 12 meses. O que quer dizer isso? O interesse dele, ele tem que dizer o seguinte, olha, eu estou olhando agora, pretendo comprar nos próximos meses, no máximo em 1 ano. Por que eu não pego o sujeito que responde há mais de 1 ano? Porque não existe pessoa que se planeje para comprar mais de 1 ano. Olha, eu vou comprar imóvel daqui 2 anos e meio, daqui 3. Não existe isso. As pessoas não compram imóvel, não se planejam tanto. Então, a primeira questão metodológica é essa, separar essas pessoas com renda, com interesse de 6 e 12 meses. Isso é o mais importante, é o mais difícil da pesquisa. É o mais difícil da pesquisa. Conseguiu o sujeito? Contatamos com ele? Aí sim, a gente faz o estudo de mercado, isso é agendado, né? A pessoa com tranquilidade vai responder essa pesquisa conosco, né? E ele vai passar por todo o viés do estudo de mercado, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Ele vai olhar todo o produto, ele vai entender localização, ele vai opinar sobre localização, ele vai nos trazer esses insights do que é atrator para ele, o que não é, o que é problema, né? Como é que é a relação dele no dia a dia em relação à localização teste que a gente está apresentando. Depois ele vai entrar numa parte mais espontânea, onde eu vou querer entender dele o que ele está buscando. Estou buscando um apartamento nessa tipologia, mais ou menos desse tamanho, pagaria tanto. Ele tá, como a gente fala, né, no mercado, ele está jogado para trás da cadeira, está só me trazendo informação. Então ele está dizendo um preço ótimo para ele, a metragem é maior possível, depois a gente vai refinando esse número. Mas eu gosto de ouvir um número espontâneo, porque o número espontâneo depois, vis-a-vis o que a gente pega nas tabelas, a gente consegue descobrir exatamente a verdade, qual é o posicionamento dele em relação ao preço, qual é a negociação que ele tem em relação ao preço. Depois ele vai evoluindo na pesquisa, ele vai ver todo o conceito, toda a infraestrutura do empreendimento, então ele vai ter um entendimento completo do que a gente está querendo oferecer, né, do que está sendo vendido para ele, ou testado, né, porque a gente faz praticamente uma venda, né, quando a gente está mostrando todo o book de pesquisa, é quase um processo de venda nesse sentido, né. E depois sim eles entram numa precificação, mais uma vez ele tem a chance de espontaneamente dizer, olha, quanto vale esse empreendimento que foi apresentado aqui? Né? Então consigo entender dele, geralmente esse número aumenta, né? Se for um conceito bom, uma localização boa, ele aumenta daquele espontâneo que ele estava mais solto, e aí eu entro com uns testes de preço. Então também nesse momento, e é a principal informação que o incorporador gosta de ver, é essa.
Ele quer saber como é que a demanda dele se comporta se ele precisar aumentar 5% do preço ou se baixar 5%, 10% do preço, quanto eu ganho de demanda. Porque isso vai direto na viabilidade. Não é aquela viabilidade que a gente montava antigamente que dizia, olha, vou vender 40% em 6 meses, o restante até o final da obra. Não existe mais isso. Não existe. Existe ainda, a gente vê ainda isso, mas não deveria ser assim. Ou seja, se eu tenho a chance de ter um instrumento que mede no mercado e que eu posso errar, a pesquisa eu posso errar. Eu posso colocar lá em cima o preço, né? Errar, eu estou dizendo para o incorporador, né? O incorporador pode errar a mão na pesquisa porque a pesquisa vai posicionar onde está a demanda. Então, a chance de errar a mercado sem, de fato, ir a mercado é o estudo, né? O estudo de demanda. Então, ela vai entregar, respondendo a metodologia e o que entrega, é essa questão. Se a gente tiver a metodologia correta, cortar exatamente essa amostra até 12 meses de intenção de compra, né? Ter o interesse de fato, ter a ativação desse consumidor, a gente vai dar insumo tanto para a concepção, para a área de produto. Legal. Então, tamanho de planta, infraestrutura que precisa aumentar ou diminuir, repaginar, cortar. Mas muitas vezes, isso aqui não precisa colocar o playground, sei lá. Põe portaria, tira portaria, põe piscina. A gente muda muito o produto com uma pesquisa que a gente fala que é quanti. Mas é que a quanti, na realidade, se ela é tão aprofundada, a gente brinca que é uma quali em quantidade. É uma quali em quantidade. Então, ela vai responder produto, concepção, ela vai responder por planta, um mix, que é uma resposta muito importante quando tem mais de uma tipologia, né? Tem 2, 3, 1 dormitório, o que a gente faz? Quantidade deles, né, em relação ao empreendimento, então isso facilita demais. A precificação e um ponto muito importante, o bolso. As pessoas dizem para a gente também tem um dado, a poupança e a poupança disponível para colocar naquele negócio específico. Muito então, legal. O que estaria disponível para colocar no negócio? Então, ela acaba permeando toda a incorporação, né? Porque ela vem desde a compra do terreno, com o estudo vocacional, mas depois eu perpasso toda a incorporação, porque eu vou trazer exatamente a estratégia de lançamento através desses dados. Tá? Então, é mais ou menos assim que surge aí o estudo quantitativo. E esse ponto que o Thiago frisou no final é um ponto que vai a favor, né, Fabrício, daquilo que a gente precisa, né, tu como empresa de gestão de lançamento, de ter a solução financeira, um produto bem encaixado, e a gente tem essa condição de testar isso com o consumidor na veia. Né? Então, fazemos o pré-teste das tabelas de venda, dos percentuais de entrada, como que vai ser um planejamento de pagamento de 60 vezes, 72, 120, tudo isso a gente coloca muito antes nesse exame, nessa pesquisa de mercado, que é a pesquisa quantitativa. Né? E isso calibra o preço para que a gente tenha um desempenho de vendas importante, com uma velocidade de vendas atraente para o investidor e para o incorporador. Isso eu acho muito forte, Marcelo, porque para nós que estamos na ponta, o trabalho de vocês calça muito, né, o nosso, assim. Por exemplo, vou contar um caso prático, assim. Eu ouvi de um empreendedor, certa vez, não tem muito tempo, ele falou assim, para mim, empreendimento de sucesso é um empreendimento que vende em 1 ano, ou mais, porque aí eu extraio o melhor preço, eu extraio o melhor daquele produto. E eu contrapus ele, falei, cara, não concordo muito, acho assim, o empreendimento que é sucesso, na minha opinião, modéstia à parte falando, é um empreendimento que acha esse equilíbrio, dessa linha muito tênue, entre você vender barato demais e deixar dinheiro na mesa, ou você vender caro demais também e não vender. Então, acho que o nosso grande desafio é isso, achar esse ponto de equilíbrio, né? Porque às vezes eu vendi um final de semana, não quer dizer que não foi sucesso. Às vezes foi sucesso. E não quer dizer também que eu deixei dinheiro na mesa, né? Tem todo um arcabouço aí que começa com a pesquisa, que vai se desenrolando com o conceito que você cria para o produto, enfim, que às vezes o sucesso acontece sim em um final de semana, ou não, ou eu estou falando besteira, assim, eu quero ouvir a opinião de vocês também sobre isso. Tem muito a ver com a característica do incorporador e os objetivos dele naquele momento. Perfeito. Então a pesquisa também é sensível a isso, né? Quando a gente sempre conversa muito com os incorporadores para entender o que ele está querendo daquele empreendimento. Porque às vezes, aquele específico pode ser que foi para teste, exatamente para ele ter uma velocidade, por exemplo. Olha, nesse aqui eu quero ter velocidade de vendas. Então eu vou deixar um pouco de dinheiro na mesa porque eu estou querendo levantar capital para um segundo empreendimento. Então isso acontece muito. Ou daqui a pouco vai dizer, não, isso aqui é tranquilo, eu quero ter maior rentabilidade. E tem o terceira via que também se preocupa não tanto com esses dois, mas olha, eu quero deixar um legado. A gente já teve isso. Não, esse aqui tem que ser um legado, eu quero o melhor produto possível. E depois eu vou ver número.
Acontece também. Então, a gente tem que entender primeiro o que o incorporador está querendo com aquele empreendimento específico. Perfeito. A gente posiciona muito a pesquisa para poder responder e até para orientar, né? Daqui a pouco eu digo para ele, ó, sujeito, baixa lá o preço para a gente vender mais rápido. Ele diz, não, mas não é o caso aqui, eu quero ter rentabilidade. Então, a gente sempre é muito sensível a isso para entender até o jeito como a gente vai buscar essas pessoas, vai entrevistar essas pessoas para poder acertar mais. Né? E surgiu uma dúvida na nossa conversa. Teríamos que fazer 2 pesquisas? Uma para poder entender a vocação do terreno e outra para poder entender as condições comerciais de marketing e porque eu penso que você falou para poder ir para pesquisa, você tem que ir com um book, quase um book de vendas, né? Mas para montar um book de vendas, você tem que ter definido a vocação do produto, tipologia, metro quadrado e tudo. É 2 pesquisas distintas. Perfeito. Myron, o que acontece? Como nós trabalhamos no mercado imobiliário e os nossos projetos têm um ciclo longo, normalmente nós somos chamados lá na aquisição do terreno, naquele momento, e aquilo, muito bem, é no T0, né, que é aquela intenção da empresa em adquirir a área. Perfeito, nós temos um estudo rápido para que aquilo, a gente traga a resposta para aquela decisão da empresa. Perfeito. O ciclo de aprovação, o ciclo é longo. Então, muitas vezes, se a gente vai estar falando de loteamento, é 7, é 8, é 10 anos de aprovação e licenciamentos e LI e tudo mais. Então, é natural que se tenha mais de uma pesquisa no longo desse ciclo, né? Quando a gente já está com um produto mais elaborado, é uma pesquisa antes do lançamento. É onde a gente consegue fazer essa calibragem de preço, onde a gente tem essa assertividade comercial muito grande, onde a gente pega o entrevistado com aquela intenção de 6, 12 meses e ele vai estar quente para poder responder isso e nos dá informações necessárias para a equipe comercial calibrar preço, tabela e tudo mais. Então, depende do momento dessa empresa e do projeto específico. Mas é natural, sim, já fizemos pesquisas aí em 3, 4, 5 rodadas de pesquisa de mercado para um único terreno, né? E mudando o conceito e mudando até chegar no conceito vencedor. Então é natural que se tenha esses exames, da mesma forma que a gente faz um exame médico. Então a gente vai no médico, eu não utilizo o exame do ano passado. Normalmente ele requisita um novo exame para que a gente tenha o diagnóstico completo do nosso estado de saúde. O empreendimento imobiliário do mesmo modo. Dependendo até complementando essa questão do tempo também tem terrenos que são muito bons, né? Áreas muito boas. E aí é página em branco, né? Ou seja, pode fazer tudo. Eu vou fazer multiuso, posso fazer residencial, desde o compacto até 200 metros quadrados, maior que isso. Então, quando surge isso também é interessante porque a vocacional, ela deixa o processo de estudo de mercado mais barato. Imagina eu sair com um estudo quantitativo, que é mais caro, por óbvio, né, que eu tenho que entrevistar todas as pessoas, eu sair com um estudo quantitativo para todas as tipologias que eu acho que podem acontecer naquele terreno que é tão bom. Eu vou estudar todo o mercado, né, vou estudar todas as possibilidades, vai ficar muito caro. Então, a vocacional ela surgiu exatamente para isso. Também para baratear esse custo, para a gente poder ser mais assertivo. Porque também para a Alpha Plan não é interessante, eu não quero vender pesquisa. A gente quer orientar o incorporador, e parte disso é orientar também como ele gasta melhor com esse recurso. É a mesma coisa que a empresa de marketing vai fazer isso também, vai cuidar desse orçamento para poder gastar da melhor forma possível. E a gente fez isso, ou seja, a vocacional ela aponta os caminhos possíveis, ela já dá um cheiro, a gente brinca, esse é um cheiro de mercado, ela aponta mais ou menos para onde a gente pode ir, principalmente para onde a gente não precisa ir, né? Ou seja, os limites estão fora disso. Com ela a gente já consegue apontar, tanto que o book da pesquisa quantitativa a gente monta muito com o incorporador. Às vezes a gente sozinho. Então, a gente monta o book e vai aprovando com o incorporador, olha, mais ou menos essa cara aqui a gente vai levar a teste, porque a hipótese básica ela é importante, claro, mas a partir dela eu consigo pivotar o empreendimento. Então eu não vou errar tanto a mão assim do que a gente vai testar. Então tem sim um chutezinho, entre aspas, calculado em cada imagem que eu coloco, em cada tabela que eu coloco, para fazer esse teste numa banda já de conhecimento. Tiago, e falando desse formatar, assim, vocês têm alguma diferenciação muito grande ou algum case, de repente, que vocês queiram trazer para a gente em relação a regiões do país? Então, por exemplo, às vezes eu estou na região sul, eu tenho uma forma ou um case aí específico,
Centro-Oeste uma coisa, Sudeste outra, Nordeste, vocês falaram que já atuam muito também. Assim, conta pra gente um pouquinho disso, assim, quais as diferenciações e se tem algum case aí legal que vocês possam trazer pra gente. Cada região a gente tem um case, né, Marcelo? Hoje a gente chegou a marca mais de 1.000 projetos, né? Até na apresentação da empresa não falei, mas é um número bem importante pra gente, porque o que a gente brinca, né? A gente fala, pô, às vezes a gente vai falar com um incorporador que tem 40, 30 anos de mercado como incorporadora já um tempo, né? Com bagagem, ele vai descobrir lá que ele está com 40, às vezes menos, incorporações já feitas na vida. Pô, a gente nesses quase 20 anos passou por 1.000, mais de 1.000 já, né? É muita coisa e no país inteiro. Então, a nossa bênção é exatamente essa. Tá viajando toda hora, tava vendo várias realidades diferentes, e essas realidades são tanto com o incorporador quanto o mercado em si, né? Ele vai criando um repertório muito interessante, né? Exatamente. Então, a gente acaba vendo assim que tem posicionamentos muito diferentes e características das pessoas, tá? Então, todo mundo quer trocar de imóvel, todo mundo quer fazer upgrade, mas em formatos diferentes, velocidades diferentes, precificações diferentes, né? Então, a gente vê o seguinte, cada região a gente tem cases aí importantes, né? Eu vou falar mais de linhas de cases do que, de fato, de regiões. Então, a gente pega processo médico, por exemplo, né? Conforme ele foi se desenvolvendo, até a gente conversava antes sobre isso, a gente tem um conhecimento muito, muito desenvolvido nisso, porque a gente fez muitos estudos para as principais incorporadoras do país, na época da estruturação, quando a gente estava mudando lá o mercado imobiliário, que o mercado imobiliário estava mal com o mercado comercial, vamos falar das salas comerciais, né? Todo mundo passou isso no país, né? Cada um em um momento, mas todo mundo passou por isso. As incorporadoras viram o mercado de saúde como uma saída aí para poder operar ainda no mercado comercial, das salas comerciais, das lajes corporativas. A gente estruturou metodologia específica para fazer esse tipo de estudo. É diferente de um estudo quantitativo. É um estudo quantitativo, mas é totalmente diferente. É outro jeito de fazer, outras pessoas, num outro formato. A gente desenvolveu uma metodologia própria para isso. Então, esse foi muito interessante durante esse momento. A gente tem vários cases aí, em BH falávamos, né? No Rio Grande do Sul também, de empreendimentos que a gente fez. No Nordeste, em João Pessoa, na Paraíba, por exemplo, tem um empreendimento que é icônico hoje, né, que ainda está em vendas, está num processo efervescente, que é o Omni, né? Então, é um projeto aí feito com a Gaistation e com a empresa Massai, são grandes empresas no Nordeste, em João Pessoa, na Paraíba, um lançamento gigantesco, né? Ele lá é um multiuso, que também tem essa pegada de saúde, hospital dia, residencial compacto, um mall de lojas muito imponente, muito bonito, na região ali de Manaíra, que é o maior PIB per capita, né, da cidade de João Pessoa. Então, cada lugar a gente vai ter um case desses, né? Senior Living é um negócio que a gente vem estudando, tem se falado muito nisso, né? É uma pegada, tá todo mundo indo para isso. Já dá para dizer o seguinte, olha, a gente estudou, a gente, né, lá atrás, já há muitos anos, vinha estudando esse mercado. Sabe o que a gente sabe desse mercado? Muito pouco ainda. Por mais que eu tenha entrevistado um monte de gente, tem feito vários empreendimentos. Porque o nosso idoso, hoje em dia, quem é o idoso? O idoso é o sujeito que está com 90 anos, com 80, porque não é mais o sujeito que está com 60 anos, 70. Não parece mais, o comportamento dele é totalmente diferente. Então, quem é o sênior? E fora isso, ele está se comportando de uma maneira rapidamente, está se modificando esse comportamento. A gente vem acompanhando isso, mas também na compra. Como é que o sujeito ele se movimenta para a compra? Ele troca de imóvel mais para o final da vida, mais lá com 80, 90 anos, como é que ele se relaciona com o imóvel? Então, as pessoas, não é que elas não estão prontas para responder a pesquisa, elas não estão prontas para comprar às vezes. Ele está aprendendo a envelhecer, a gente está aprendendo a ser um país mais de idosos. Né? Então, é um mercado ainda que todo mundo está tateando muito. A gente tem um conhecimento interessante, tem cases a respeito disso também, ensino livre, né? Fizemos um empreendimento BIOS da Laguna, em Curitiba, muito interessante, empreendimento gigantesco, né, Marcelo? Legal. E ali tinha uma união muito interessante de saúde, aí, consultório, senior residence, mais apartamentos compactos, né? Então, cada região tem uma história para contar. E é importante, pegando esse capítulo do senior residence, é importante, uma vez que a gente está ligando com o público que hoje não é uns 60 a mais, né? Então, vamos olhar, então, mais adiante, então, 80 a mais, 85 a mais, porque a gente está vendo cada vez mais um envelhecimento com qualidade de vida e as pessoas ativas, né? Então, aquele capítulo onde nós tínhamos as vovozinhas de 60 anos, hoje não mais existem, né? Então,
o que acontece? Olhando para o mercado imobiliário, a gente vê muito mais uma vocação de um projeto de bem-estar e simplificação do estilo de vida do que necessariamente um cuidado específico para esse paciente ou para esse morador, né? Então, a empresa ela leva um produto imobiliário que é um produto sênior, por conta de que o público vai ser um público de maior idade, lógico, mas ele vai simplificar a vida, no seguinte sentido: ele morava num apartamento de seus 250 metros, os filhos já foram embora, hoje ele não precisa mais das 3 suítes, 4 suítes, ele pode ir para um produto mais compacto, com qualidade de vida e não estigmatizado pela doença ou estigmatizado vinculando a um produto que tenha esse aspecto de um produto para o pessoal mais velho que precisa de cuidado. Pronto atendimento. Ele quer algo... Sair daquela cara de asilo, vamos dizer assim. Exatamente, né? Não pode levar para esse aspecto, né? Então, levar para um produto que melhore o bem-estar, melhore o estilo de vida e simplifique ele para algo que realmente faça sentido. Ele não precisa mais de um apartamento tão grande, uma casa tão grande. E aí sim a gente consegue ter essa mobilidade desse público. Porque quando a gente leva a figura da doença dentro de um senior resident, do cuidado, a pessoa, isso não é para mim. E ela meio que recua na decisão de compra. Então, é importante a gente levar sempre a pegada do bem-estar, da mudança de estilo de vida, simplificação do estilo de vida, porque a pessoa ela vai ter mais mobilidade, ela vai passar um fim de semana com o filho, ela vai ir para a casa da praia, não precisa mais de um imóvel tão grande, pode reduzir Marcelo, o tamanho da unidade. E sem querer colocar vocês no sinuco de bico, mas já colocando, né? Porque esse ponto para mim é interessante. Eu tive uma conversa recente sobre isso, assim. E voltando à questão cultural, né, do brasileiro, eu falei que o brasileiro não gosta geralmente de contratar, né, o advogado, o engenheiro, o arquiteto, enfim, né, vai muito pro contencioso ali ou pro que realmente precisa, né. Mas a questão do residencial sênior, para mim, pessoalmente, eu tenho ainda algumas dúvidas, sabe, por causa dessa questão cultural do nosso país, sabe. Na opinião de vocês, assim, vocês acham que é um mercado que tem pegada realmente, ou precisa ainda de um tempo para amadurecer, ou de fato não, a cultura brasileira não vai muito para isso, com algumas exceções, assim? A gente, desses estudos que a gente fez até então, e não é pouco tempo, a gente vem fazendo estudos, a gente percebe que vem modificando muito o comportamento das pessoas, mas em relação à compra ainda estão engateando muito. Então é isso, a gente vê que as reações em relação ao próximo imóvel não é uma coisa que mudou tanto. Tá? Então essa é a questão. Então, bem como o Marcelo está falando, vai ter espaço, por exemplo, para empreendimentos daqui a pouco, wellness, né, com essa pegada para esse sênior, que a gente não vai chamar mais de idoso, mas é um sênior agora que é muito ativo, né, que está trabalhando muitas vezes, né, dono de empresa, enfim, tem vários exemplos aí. Ok. Mas, claro que ali para frente, daqui a pouco a gente vai ter também a pegada do home care, né? Vai ter essa questão mais de saúde mesmo, necessidade, as pessoas com a necessidade de ter um apartamento menor aí para poder ter esses cuidados. Isso vai acontecer, porque o volume vai ser muito grande desse público mais à frente, já está crescendo muito rapidamente, né? Então, a gente vê que o mercado está aprendendo muito a consumir. Por isso é a dificuldade ainda da gente também captar esses movimentos, né? A gente vê que tem demanda, por incrível que pareça, por mais que tenha crescido muito o número de idosos, ainda é muito específico em determinadas regiões. Então, por exemplo, é muito mais fácil vender em Curitiba agora, é muito mais fácil vender em Porto Alegre, né? Ou seja, as populações percentualmente muito mais idosas, então ali eu consigo ainda acertar muito bem. Tem, por exemplo, no Nordeste tem uma migração de idosos que se aposentam e vão para o Nordeste, não tem um comportamento, né? Os turistas acabam gostando muito do Nordeste, pega no final, mais para a reta final, não gosto de falar final da vida, mas na reta final, fazer, né, que ela é longa, e que seja muito longa, vou curtir a vida lá no Nordeste, por exemplo. Então tem muito essa relação, e a gente vê esses comportamentos acontecerem também, por exemplo, no Nordeste, daí com uma outra pegada, né? Então é isso, tá? Eu acho que o mercado está aprendendo muito. A pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: na pesquisa, eu vejo muito falando o seguinte, né, que hoje nós estamos na era do hardware. Então, se o imóvel, ele é o hardware, mas o que importa mesmo não é o software.
um iPhone sem o software, sem o WhatsApp, para que serve, né? O imóvel talvez está partindo para essa questão também, né? A pessoa quer ver o imóvel mais como serviço agregado do que simplesmente o teto, né? Vocês veem a pesquisa mostrando quais tipos de serviços que o empreendimento pode trazer também para poder agregar valor? Por exemplo, uma portaria 24 horas, com rodo motorizado, ter aula de tênis no próprio empreendimento. Você vê isso já sendo o incorporador ter que botar isso para rodar ou absorver esse trabalho para poder agregar valor? É importante, sim, a gente pensar no software desses projetos, né? Questões de segurança, fundamental, né? Então, a gente ter esse aspecto de biometria e trazer essas facilidades para o dia a dia dessas pessoas. A gente tem muito teste, muito vinculado à gestão das unidades. Vamos lá, então a gente desenvolve muitos projetos compactos, apartamentos compactos, e o público final é o consumidor e muitas vezes é um investidor imobiliário que precisa de uma gestão dessas unidades. Então, uma gestão financeira de locação, de host, dessas unidades é algo que é muito bem visto por parte desse investidor, desse pequeno poupador que quer comprar uma unidade para botar um Airbnb. Então, esse serviço financeiro, quando agregado, integrado dentro da incorporação, ele vai muito bem. Serviços do dia a dia, como eu disse, questão de segurança, fundamental, independente da região do país, do norte ao sul, enfim, a gente tem que ter um arcabouço de segurança muito bem estruturado, né, de biometria, portaria 24, portaria remota, isso aí tudo também é muito vinculado. E uma característica específica também, aí eu vou para alguns exemplos nossos de projetos imobiliários com o tema náutico, e aí a gente já fez vários projetos, né, com esse tema. Muitas vezes o pessoal tem barco, tem lanche e precisa de serviço de marinheiro, né? E o condomínio muitas vezes propõe isso, né? Então tivemos já exemplos que tem a marina própria dentro do empreendimento, do vertical até o horizontal, né? A gente tem esses dois aspectos e tu tem que ter o marinheiro. Às vezes tu tem a lancha dentro do condomínio para os moradores utilizar a lancha condominial, né? E ter o serviço de marina e marinheiro para facilitar o dia a dia e o uso desses equipamentos. Então também, né, é peculiar, é específico, é um nicho bem interessante, mas é um serviço. E a pesquisa consegue identificar quais tipos de serviços que aquele produto ali está tendo uma demanda maior? Consegue. Principalmente a gente vê nos condomínios fechados, né? Os condomínios fechados, eles são os que mais acabam mostrando exatamente isso, né? De como a gente tem que preparar a estrutura do empreendimento para receber os serviços, né? Então, pelo menos nos condomínios fechados a gente vê mais isso. Não que pediria ser nos apartamentos, também nos condomínios verticais, né? Mas nos horizontais a gente vê muito, principalmente no litoral do Rio Grande do Sul. O pensamento é sempre de como fazer aquilo funcionar durante o ano inteiro, de como ele tem que se comportar, o que a pessoa busca, né? O sujeito faz o quê? Ele chega lá, vai fazer as compras onde, né? Como é que ele vai ser atendido? E aí que eu vejo como tem que evoluir o pensamento do incorporador, do loteador, porque às vezes ele tem a associação, os condôminos ali como o mal necessário, né? Mas eu vejo que, assim, cara, o seu pai do projeto, você tem que entregar o filho pronto para o mundo, né? Então, acho que ele tem que entender que no decorrer do tempo, aquele valor e serviço que ele vai entregar vai voltar para ele em prestações em dia, em imóveis mais valorizados, né? E bem colocado, Myron, quando tu faz a responsabilidade do incorporador na entrega, ele não se livra, ele não lava as mãos e sai. A performance do empreendimento na sequência, na gestão dessas moradias, dessas famílias ali dentro, é que vai dar para ele know-how, qualidade de nome de empresa, qualidade de entrega. Então, ele tem que estar presente, sim. Tem que ouvir ali a reclamação, tem que tentar trazer uma solução, porque aquilo, enfim, é a maior entrega, o maior cartão de visita da empresa frente aos moradores. Se o filho erra,
O pai que não, É isso. não chama atenção, né? A professora chama O Thiago falou uma coisa interessante, que é o legado, né, Thiago? Talvez, em alguns casos, ele nunca saia, né? Isso fique para ele pro resto da vida, né? E para a geração futura até, né? É verdade. Porque realmente é algo que vai arrastar ali, Com certeza. no bom sentido, né? O Se a nome gente- da empresa ou da família, né? Se a gente analisar, vamos lá, projetos de master plan, Sim. a empresa, ela permanece dentro Sim. do conceito até o fim, né? Então, Até começa num projeto que é um parcelamento de solo, aí Uhum. vem as primeiras famílias, a segunda sequência vem a segunda onda dos condomínios fechados, depois vem dos verticais. Isso é um projeto de 20, 25 anos que dá a chancela da empresa com Perfeito. desenvolvimento. Tem até cidades aí com nome de empresas que começaram né, com o loteamento, né? Então, exatamente. temos isso. Falando em gerações, hoje temos aí várias gerações comprando, né? E como que a pesquisa aí consegue identificar a necessidade de cada geração? A gente falou um pouquinho da sênior aqui, vamos falar um pouquinho também da geração mais nova aí, dos seus 40 a 55 e da 25 a 40 anos, que eu acho que já dá uma mudada, né? Sim, Na sim. minha opinião. A gente tem visto muito, mais pelo produto, eu vou falar, do que o comportamento, né? Então, a gente olhar pelo produto, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, né? Hoje é o que mais no país dá velocidade de vendas, né? De fato, a gente consegue ter muito resultado, né? Acaba tendo velocidade muito boa dos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida. E a gente acaba vendo muito mais a participação do público mais jovem, né? Querendo o primeiro imóvel. Tem lá uma parcelinha do idoso, né? Que acaba mudando para aquela região, mas principalmente é desse casal jovem, né? Que busca ainda o imóvel, porque tem mudado muito disso. Então, nessa faixa ali, até os seus 25 anos, 30 anos, a gente viu muita mudança da ativação do consumidor. Caiu muito. O jeito ele pensa em alugar, né? Hoje ele já não quer comprar carro. Na nossa época, a primeira coisa era tirar a carteira de motorista para poder dirigir e comprar o carro. Hoje o sujeito não quer comprar um imóvel, ele quer alugar, ele anda de Uber. Então, esse comportamento tem vindo muito fortemente, né? Então, por isso que eu citei o Minha Casa Minha Vida, que ainda dá uma velocidade para esse público, né? Porque a gente está falando Minha Casa Minha Vida, mas hoje o Minha Casa Minha Vida, ele é um econômico que já está beirando valores muito mais altos, né? Então, ele já está atendendo a classe média, de fato, né? Ele já está lá em cima. Então, não dá para falar mais sobre o popular, né? Não tem mais essa pegada. Ele está também nessa parte mais acima aí das vendas, vamos dizer assim, da renda, né? Então, a gente vê esse comportamento do público mais jovem, né? Esse público, depois ali até uns 40 anos de idade, aí é muito variável conforme a renda da família, né? Mas a gente vê o comum é sempre a tentativa de fazer o upgrade, sempre é o upgrade, né? Então, ou é de região, ou ele está buscando imóvel maior, né? Buscando características diferentes, ou renovação, que a gente também vê os condomínios antigos que acabam tendo uma performance um pouquinho ruim ali no condomínio, vai ficando caro. E, o condomínio agora está caro, né? Ele não tem tanta infraestrutura e é caro no bolso. E eu tenho um condomínio novinho em folha, com uma taxa condominial mais baixa e com muito mais infraestrutura. Então isso a gente vê toda hora, né? O sujeito olha para aquilo ali e fala, só um pouquinho, eu vou morar melhor, às vezes a região nem é tão boa assim, mas eu moro num clube, né? Moro numa situação melhor para os meus filhos e vou para um upgrade aí de unidade, né? Então a gente vê muito isso acontecer. Isso é o mais comum nessa faixa de idade, até 40, até porque 40, até no máximo 45 por aí, né? Um pouquinho mais ali, é a grande faixa consumidora aí depois de alta renda, se a gente for buscar. E a alta renda acontece ali, né? E onde tem a maior nível de ativação dos consumidores, né? Se eu for pegar hoje a maior ativação de consumidor, entre os seus 30 anos até 45, ali é a maior faixa de ativação, onde está o mercado imobiliário acontecendo em volume, né? No volume principal, né? E tirando Minha Casa Minha Vida, que daí sim é o econômico, e daí daria muito mais unidade, mas falando do mercado SBPS seria esse, né? Então, são mais ou menos os comportamentos que a gente percebe hoje, assim, como tendência, né? Legal. É isso aí. E a turma é boa, né, mano? Se você é. Alphaplan é bom de serviço mesmo. Dá pra brincar com eles, eles são seguros, né? Vamos lá. Pessoal, e nas pesquisas de mercado, assim, de forma bem sucinta, quais são os erros, assim, os principais erros, assim, que vocês percebem que realmente, assim, olha, aqui realmente pode distorcer, pode dar aqui alguma divergência, né, alguma informação distorcida? E o que fazer para evitar esse tipo de erro, assim, para não contaminar, de repente, aí um resultado importante, né?
Perfeito. Muitas vezes o erro vem no volume que é lançado, né? Então, tem entendimento de como, qual a quantidade de apartamentos. Eu vou contar uma história aí de um produto imobiliário que nós fizemos numa cidade do interior, que era um produto de alto padrão, altíssimo padrão para a realidade daquela cidade. O incorporador fez um volume X de apartamentos, imaginando que ia vender para todos os amigos dele que tinham recurso e condição financeira, e não aconteceu. E aquele estoque ficou e permanece até hoje lá, né? Então, tem unidades ainda disponíveis, a velocidade de vendas ela foi se arrastando, então foi um produto de altíssimo padrão para uma realidade de uma cidade que não tem tanta demanda para esse produto, né? Então, A gente tem uma tendência a criar produtos para a gente. Exatamente. O caso desse... É o famoso forçar a vocação. Forçar a vocação, não tem dimensionamento do que realmente uma cidade do interior precisa, né? Uma cidade do interior ela não tem grandes problemas de segurança, não tem, a realidade das casas ela é maior, então tu não precisa de uma unidade de 400 metros muitas vezes. A liberdade, a cultura, não dá para brigar com a cultura da região. Então, esse é um ponto chave e é um erro que muitas vezes que a gente incorre. O que a gente vê também, muitas vezes, é a questão de propostas financeiras que não são atrativas para o consumidor. E aí tu principalmente, trabalha no mercado de lotes e desenvolve projetos e faz a gestão das vendas disso. Tudo que tu tiver com uma proposta financeira adequada, tu vai ter êxito, né? Porque a pessoa saiu de carro no final de semana e quando veio ela voltou para casa com um contrato de um terreno. Perfeito. Porque realmente aquilo é atraente, o terreno é um sonho que começa ali no lote e depois vai para uma casa, enfim, ou como uma forma de investimento, e nós no Brasil temos aquela frase, né, quem investe em terra não erra, então tu não necessariamente tem uma fazenda, mas tu tem um lote, e aquele lote todo mundo acredita que vai... É muito forte isso. Isso, né? É muito forte. Então, essa questão da proposta financeira dentro do produto imobiliário é algo que é um antídoto contra esses erros, né? Então, tu ir com uma proposta financeira que ela já é ruim, pesada, truncada, por mais que o empresário precise daquilo para desenvolver o projeto, muitas vezes isso também é uma barreira, é um erro. E eu falo muito com a turma, melhor você ter que subir o preço do que você ter que baixar, porque uma baixar, a percepção do valor da pessoa ficou que tá caro, você não consegue mais tirar, cara, impressionante. Para quem comprou é muito... Acontece o seguinte, quando vende, eu tô lá com, vamos dizer, 30 apartamentos só, né, para vender. Vendi para 5 pessoas. Aí depois, como é que esses 5 ficam com a empresa? Esses 5 compraram mais caro, vem uma tabela de vendas mais baixa, lá 20, 30% mais baixa. Queimei aqueles 5 ali, né? Ou seja, já tem uma relação muito... A gente viu isso acontecer muito no mercado com empresas grandes que fizeram esses movimentos e elas acabam perdendo a base de investidores porque não acreditam mais na valorização do empreendimento. Então, é muito melhor a gente errar, entre aspas, para baixo, né, no preço, do que eu sair com preço, marcação muito alta, que para redução depois ou eu vou perder todo o meu público, né? Então eu vou perder essa credibilidade do mercado. Eu vou puxando aqui já para a gente caminhar para o final, que se deixar que o papo é bom, né, mas a gente vai vamos longe. Horas a fio aqui. Mas vamos lá, turma, eu sou um cara ansioso, sou um cara que demorei 8 anos para provar meu projeto, enfim, estou correndo, mas contratei a Alpha Plan e quero a visão de vocês. Só dá para fazer o básico, correndo rápido. Dentro desse básico, desse mínimo, o que não pode faltar? Assim, o que eu não posso deixar de fazer? Perfeito. Na visão de vocês. Principalmente ter um estudo de mercado, né? Eu vou falar qual tipo, né? Mas principalmente um estudo de mercado que leve em consideração a opinião das pessoas. Esse é o principal. Isso é o principal. Porque eu olhar a concorrência, olhar a tabela de concorrência e com base naquilo que foi o passado, dirigir para frente, a gente fala assim, estou dirigindo para frente, estou olhando o tempo inteiro o meu retrovisor. Não. A gente utiliza o retrovisor, claro, todo mundo utiliza os 3 espelhinhos, mas o foco principal é lá na frente, eu quero chegar lá na frente. O que dá essa visão de para-brisa é a demanda, é conversar com o cliente final, né? Pode ser ele o médico, pode ser ele o comprador final, pode ser um investidor. Então o público final tem que ser testado. Então é essa visão de para-brisa.
O passado é a concorrência. Então, o grande erro que se incorre é, eu olho a concorrência na região, o sujeito aqui ele performou bem os estudos aqui, 30 metros a tal preço, eu vou salgar um pouquinho, vou melhorar e, mas o meu não deu certo. Mas como isso dele deu? Pode ter acabado a demanda, ele fez uma ação específica. Então, o principal ponto é, independente do tipo de pesquisa, considerar o estudo sempre que leve em consideração ali a opinião do público final. Nada de Ctrl-C, Ctrl-V, né? Não existe algoritmo no mercado imobiliário. E na experiência de vocês, por que é tão difícil da gente ter essa escuta verdadeira? Acho que é tão básico, você tem que escutar o cliente, mas a gente, no dia a dia, confesso eu, a gente não escuta, cara. A gente tem medo de perguntar, não sei se a gente não quer ouvir. É que é bom ter um intermediário, né? Isso resguarda a própria empresa, porque uma coisa é a empresa lá é fazer, a gente já viu isso acontecer, tá? Não, eu vou fazer o meu focus group, eu vou chamar um pessoal aqui, meus clientes aqui, eles vão dar opinião sobre o meu produto. Não dá certo. Ou a pessoa vai ficar envergonhada de falar sobre o produto. Não tá legal, não foi bom. Ou ela, é ao contrário, ela por algum motivo ela quer descer a marreta lá no produto porque ele tem algum interesse. Então, quando a gente entra, sempre a gente entende o seguinte, a Alpha Plan tem que entrar com o papel do terceiro isento. Seja na relação do desenvolvedor com o dono do terreno, seja no cliente com o incorporador. Então, nessas relações, a gente não está preocupado em aprovar nem desaprovar terreno nenhum, projeto nenhum. Neutro, né? Vou trazer o mais real possível, vou trazer a realidade conforme aquelas pessoas, e a gente tem técnica para fazer isso acontecer, para que a pessoa traga a realidade para a gente. Nossa, a gente que está lá na ponta, a gente ouve muito isso, assim, eu acho que quase todo incorporador, loteador que eu conheço, faz de duas uma, né? Ele é sempre amigo de todo mundo, ele é sempre amigo do prefeito, amigo do dono do cartório. Já tem metade vendida? Não, eu conversei só com meus amigos aqui, se eu abrir a boca eu já vendi 100 lotes, né? Geralmente agora, assim, para né? isso acontecer é a coisa mais difícil. Mas aí quando lança não vende nenhum. Não, o amigo não aparece. O amigo some. Na hora do check-in, né? Na hora do Pix, né? Antes era do check-in. Dor de barriga do Pix, né? Dor de barriga do Pix. Aí o amigo some todo mundo. Não, vai embora. Principalmente, e tem uma outra questão que hoje em dia tem muito essa questão de algoritmo, né, Marcelo? Equação. Não, vamos montar uma equação aqui para uma demanda de um empreendimento que vai ser vendido. Desculpa. Tem uma questão que é muito importante. Não existe recorrência de dados do mercado imobiliário. O que eu quero dizer com isso? Uma família individualmente, o médio, né, o consumidor médio, ele não tem recorrência. E não é só no Brasil. Não é, nós somos brasileiros. Não, isso aqui não ocorre em lugar nenhum do mundo. Não tem a recorrência do dado. É diferente de eu comprar uma camisa. Não, bom, a gente tem uma recorrência, a gente consegue ver um padrão, eu pego um big data daqueles, analiso, não preciso nem conversar com o sujeito, porque eu já tenho os dados dele. Diferente do imóvel. Então o imóvel ainda precisa da entrevista, eu preciso da interação com o cliente, preciso mostrar um produto para ele para levar a teste. O imóvel tem até o no gold, né? Que a pessoa achar que não, tô com um ativo muito alto aqui, deixa eu dar uma diminuída aqui. A gente vê muito. Investir em trazer mais liquidez. A maioria das vezes, assim, com exceção, claro, né, de alguns perfis, o perfil investidor geralmente, mas assim, às vezes a pessoa compra um imóvel, dois, no máximo, na vida, né, cara? Como é que eu estabeleço um padrão, né? O que você falou é super relevante. E sobre olhar para frente, para o futuro, qual que é a tendência que você vê que está consolidado mesmo, que nos próximos anos a gente vai ver aí mudando um pouquinho? Muito do que o Marcelo, eu vou deixar de complementar isso, mas muito do que o Marcelo trouxe. A gente acredita demais isso, permeando todas as pesquisas, todos os estudos. É sempre ter essa questão da proposta financeira bem estruturada. Isso não tem erro, isso passa durante o tempo, porque sempre é bom caber no bolso. E isso eu posso falar lá no AAA, eu posso falar no Minha Casa Minha Vida, sempre é bom caber no bolso, né? Então, a arte está exatamente de a gente saber qual o ponto limite na relação com o consumidor, onde eu sei que eu vou perder alguns, algumas pessoas vão sair da mesa e não vão comprar, mas que eu não deixo o dinheiro na mesa, que eu consigo valorizar meu produto, claro, desde que eu tenha ofertado todos os valores que as pessoas estavam esperando, né? Ou seja, eu estou ofertando um produto de qualidade, estou numa região boa, estou atendendo aos anseios deles, da demanda, mas a gente vê isso. Se cabe no bolso, a gente consegue fazer uma estrutura financeira inteligente, e hoje a gente tem visto isso muito nos loteamentos, condomínios fechados, eles estão indo para um lado financeiro muito forte, pegada muito forte desse lado, inclusive condomínios de alto padrão, se posicionando dessa forma. Às vezes não acontece. O sujeito às vezes fica até tranquilo. A gente vê muito no alto padrão de acontecer isso. Ele compra a tabela lá mais esticada que tem, 180 meses, 200, 120, e paga num ano. Por que ele faz isso? Ele adianta, não vou pagar juros de 180, vou quitar esse negócio. Mas ele comprou, ele quis ter a segurança de comprar naquela... E tinha renda, tinha tudo para fazer 10 vezes aquilo, mas pagou à vista. Então,
tem essa modificação, a gente vê isso, né? Hoje é a estratégia mais campeã, assim, que até o Marcelo comentou. E em termos de produto, né, claro, a solução financeira ela vem aí como uma forma de trazer essa agilidade e agregar os clientes, né, o público para o empreendimento, mas em termos de produto a gente vê, né, as características do nosso país é a questão dos econômicos, né? Então os programas sociais aí, Minha Casa Minha Vida, a gente sabe que isso tem uma velocidade de vendas do sul ao norte, enfim, independente da região, são empreendimentos que performam muito bem, né? E se esses empreendimentos, além de tudo, né, de ter a proposta financeira, ter uma solução de moradia, né, trazer um endereço, uma dignidade para essas pessoas, tem um cuidado, um capricho, né? Não é porque ele é um Minha Casa Minha Vida que ele precisa ser feio, né? Então, levar esse cuidado de fachada, de item de infraestrutura, tu qualifica o ambiente urbano daquela região e a família que vai para esse projeto também se sente bem, né? Então, uma forma de respeito e carinho com certeza. para essas pessoas. Aqui em Belo Horizonte, os maiores construtores estão fazendo bem feito. Tipo assim, o médio hoje tem que ser bom, porque o popular já está tendo localização boa, acesso bom, mobilidade, item de lazer. Então, sim. Inclusive, são as principais empresas que ofertam, são, né, vindas de Minas, e elas têm uma força muito grande nessa questão de estar no mercado o padrão. Né? Elas modificaram muito durante os anos. Né? Eu acho que no início era muito mais um teste, né? Estou testando aqui para a gente deixar um carimbo mais ajustado. Quando ele fez isso, conseguiu deslanchar aí para a qualidade, né? Começou a ir mais para a qualidade, viu até nos detalhes, né? Nada pouco parece besteira, né? Mas o consumidor valoriza muito isso. Por exemplo, é uma tomadinha lá com USB no quarto. Serve, aquilo é interessante para ele. Tudo isso vai criando um valor, vai criando um conceito, que é o cuidado e o dia a dia, né? Ou seja, a empresa começa a se relacionar melhor, né? No mercado mais... Senhores, e para a gente finalizar esse bate-papo de qualidade, né, conteúdo interessante, nosso público aqui, em sua maioria, é o construtor, loteador, né, incorporador. E aí eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final aí, 1 minutinho, Thiago, Marcelo, 1 minuto de conselho para aquele empreendedor, né, seja ele de loteamento ou do vertical, aquele cara que está começando, assim, qual conselho vocês dariam para essa pessoa que está começando hoje, que está chegando no mercado imobiliário, que quer começar a empreender aí nesse mercado que é tão generoso, mas também, ao mesmo tempo, é tão desafiador, né? Se preocupar muito com a localização, no sentido de qual cidade que ele quer entrar, quer começar a atuar, principalmente entender como é que funciona a questão da prefeitura e da aprovação. Isso pode modificar totalmente. Então, a gente pode fazer um estudo de mercado, pode entrar vários profissionais com ele depois e simplesmente não conseguir aprovar. Então, isso hoje infelizmente, a realidade de várias cidades. Então, o principal ponto é olhar cidades que são mais amigáveis, vamos dizer assim, com os projetos, né, entender como é que são as aprovações, e isso dá para falar com arquitetos da região, dá para falar com as empresas, né, inclusive a gente entende muito das cidades que aprovam com mais facilidade e aquelas que não aprovam de jeito nenhum, então isso facilita o trabalho. O segundo passo é, de fato, fazer os estudos inerentes à área, né, sejam eles de morfologia, né, vamos falar de morfologia do terreno, né, terreno, será que esse terreno tem pedra em 1 metro aqui se eu escavar, ou água, enfim, tem que ter todas essas questões. E da mesma forma que a gente faz uma sondagem de uma área, tem um entendimento da área, o que eu vou gastar com fundação, né, ou se for um loteamento, conforme vai ser a pavimentação e toda a estrutura que eu tenho que fazer, ter um entendimento e a sondagem de mercado. Pode ser, não vou contratar uma empresa de pesquisa, não tem problema, mas faça a sua pesquisa, né, e não é olhando só para a concorrência, olhar só para a concorrência é o passado. Tente juntar algumas pessoas, né, que dê para ter alguma ideia, né, dá para falar com as imobiliárias, né, claro que a força de vendas também vai ter seu interesse, então o melhor sempre óbvio, é contratar o terceiro isento para que traga essas opiniões em volume com técnica e traga a verdade para ele, né, mas que se arme aí dessas estruturas hoje que tem de estudos, né, para poder entender um pouquinho mais da atuação do seu mercado, né, muito mais com foco na conceituação. Aqui a gente está falando de mercado popular até então, Minha Casa Minha Vida, desde o AAA, é sempre a conceituação, é hoje que ganha o jogo, é isso. É o detalhe de uma fachadinha lá, faz a venda acontecer em detrimento lá a um concorrente. Então,
muito conceito, né, buscar muito conceito e com base nesses estudos, se possível, de mercado, é o que acaba dando diferencial hoje, e muitas vezes até o cacife do jogo, como a gente fala, né? Uhum. Às vezes nem é isso, a pessoa vai lá empatar no mercado, porque o mercado, alguns posicionamentos têm sido muito difíceis. Nosso mercado, com essa taxa de juros do jeito que está, cada vez menos compradores, né? Por isso que o Minha Casa Minha Vida vai tão bem. O contraste de uma taxa de juros tão alta é exatamente esse. Então não é o melhor momento que a gente tem passado macroeconomicamente falando, não é. Vai melhorar, né? Daqui 1, 2 anos a gente vai paulatinamente chegando lá a uma taxa de juros mais baixa, e aí sim a gente começa de novo a ter uma destrava do mercado imobiliário com mais força. Maravilha. Nesse caminho aí, já colocando, né, tanto a nossa estrada e olhando várias regiões do Brasil, é a questão de nós estarmos num país que tem muita oportunidade. Então, para o incorporador, para o desenvolvedor imobiliário do Norte, enfim, de Roraima, do Nordeste, João Pessoa, enfim, do estado de Ceará, até o Rio Grande do Sul, enfim, são várias as oportunidades, né? E por mais que se venda a notícia ruim, porque ela acaba vendendo mais jornal, né? O Brasil é um país muito rico e a gente vê nessas mais diversas regiões o êxito acontecendo. O êxito de projetos imobiliários é um segmento da economia que movimenta, é um grande motor, e se o empreendedor tem a companhia de profissionais, tanto na venda quanto nos estudos de mercado de qualidade, ele vai ter um caminho seguro e a chance de êxito muito maior. Então, olhar sim sempre para esse copo meio cheio é um cacuete que a gente gosta de levar sempre quando a gente está conversando, porque, enfim, é um país gigante com várias oportunidades, enfim, vários segmentos de produto que a gente pode pegar e trabalhar, né, nesse país, né? Com as pessoas certas, com as orientações certas, a chance de êxito ela é muito grande. Muito legal, gente. Eu agradeço aqui, da minha parte, a presença de vocês dois, né? Pelo tempo de vocês, gratidão pela contribuição. É sempre muito bom. Eu particularmente gosto muito desses momentos, assim, onde a gente coloca um conhecimento aqui de forma, né, muito aberta, né, e com muita qualidade. E é sempre bom trocar, né, Mário, com profissionais sérios do mercado. Né? Mas você também não foge da pergunta, não, tá? Não? Qual que é a dica aí do que a gente escutou, que a gente conversou hoje, você pode dar para o nosso ouvinte também? Legal. Cara, pra mim, Mário, assim, ouvindo o Thiago e o Marcelo aqui, só reforça aquilo que eu já defendo no mercado, assim, que de fato, né, não dá para fazer mais de forma amadora, né? A gente falou aqui, o sarrafo subiu, o mercado hoje é cada dia mais exigente de todos os aspectos, né? Então tem uma empresa de mercado, né, de pesquisa de mercado, até mais que isso, né, uma assessoria realmente, né, nessa ponta é de suma importância na minha visão, né? Porque aí você começa o embrião do negócio, né? Aí puxando para o meu lado, eu sempre defendo que o comercial tem que entrar o quanto antes, né? Também no projeto, que aí você vai formatando o produto junto com assim que vem o diagnóstico de mercado, você vai formatando o produto, enfim, para que lá na frente, né, tudo se suavize mais. Né? Então, assim, não que a gente não vai errar, né, mas que a gente erre muito menos, né? Então, acho que hoje a grande dica é essa, cara, assim, quanto mais profissional a gente quer ser, a gente tem que ter essa visão, né? Assim, cada um na sua, e quanto mais especialista você é, então, né, a gente não consegue ser especialista em tudo, então você tem que buscar pessoas que realmente têm o know-how, têm, né, o conhecimento em determinada área e trazer para o negócio, que aí sim você formata, como se diz, o menino mais bonito, né? Vamos dizer assim. Né? O que ficou para mim foi a importância de você ter um agente terceiro, igual você falou, isento, né? Porque às vezes eu vejo muito isso, quando a gente tá muito ali, né, ansioso, às vezes é um terreno da família, tem um sonho ali, e ali você chama uma pessoa isenta de terceiro, lá, me passa o que você deseja, mas eu vou validar com quem realmente importa, com quem que vai comprar, quem realmente vai morar. Então acho que isso aí para mim é importante, porque, como você mencionou, né, independente do tamanho do empreendimento, para uns, o investimento de R$1 milhão é pouco, mas para o primeiro é muito dinheiro. Né? Pode ser um futuro que deixa de existir porque errou no primeiro. E às vezes, se você descobrir que está errado, né, antes de começar,
é mais barato do que descobrir depois que você já executou. Sem né? dúvida. Então é isso. Pessoal, muito obrigado pela participação, Obrigado. tá? E para vocês, nossos ouvintes, não deixe de acompanhar a nossa 4ª temporada, não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais e também, muito importante, participe também do nosso Clube do Acelere Mob no WhatsApp, que lá você terá mais informações, mais conteúdos exclusivos e você poderá, junto com a gente, acelerar o mercado imobiliário. Um abraço, fique com Deus. Sim.